minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje o assunto é filosofia, mais precisamente o liberalismo político e as ideias de dois grandes pensadores clássicos, o John Locke e o John Stuart Mill. E para conversar comigo, eu tenho a satisfação de trazer aqui no programa, uma conversa virtual, via Zoom, o professor da Universidade de Brasília e que está à frente de um dos grandes canais do YouTube que tratam sobre história, filosofia e sociologia, que é o professor Daniel Gomes de Carvalho, a quem eu já saúdo aqui. Professor, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que faremos aqui um grande programa, um bate-papo muito enriquecedor sobre esses dois grandes pensadores. Professor, me ouve? Libere o seu áudio, por gentileza. Eu que agradeço, Otávio, o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo conversar, falar um pouco sobre as coisas que eu estudo, que eu pesquiso. Eu que agradeço, é um prazer enorme. O prazer é nosso. Agora, antes de começar com o professor Daniel, vamos só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pelo Bocata Gastronomia Saudável, para pessoas que precisam fazer dieta, têm restrições alimentares. O Bocata é a pedida. É só passar o telefone deles, 99402-6193. Seguem aí o Bocata no Instagram e no Facebook. Passando agora para o Jocauto do meu amigo Fernando, aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim. Os serviços da Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços. Só passar aqui o telefone da Jocauto direitinho, do meu amigo Fernando, 3272-5829 é o telefone aqui da Jocauto. Passando agora para Quipão Prêmio, da minha amiga Auxiliadora, está lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal. Telefone 3217-7814, vão lá na Quipão Prêmio da Auxiliadora. Passando aqui agora para o Humilde Tião, o grande Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Natal, em Neópolis. Bar e Restaurante Humilde Tião, nosso parceiro de todas as horas. Passando agora aqui para o Laricão Rutes, lá na rua Quintino Bocaiúva, 35, na Cidade Alta, em Natal. Telefone 98887-6312. Seguem aí também lá no Instagram e no Facebook a página do Laricão Rutes. Agora sim, retomando o contato com o professor Daniel Gomes. Professor, falando sobre John Locke e John Stuart Mill, dois grandes pensadores liberais clássicos, né? O Locke influenciou sobremaneira a filosofia do John Stuart Mill. Agora, para quem não conhece, eventualmente, para o nosso público que não conhece esses dois pensadores, eu queria que você, em linhas gerais, obviamente, os apresentasse e dissesse se as ideias liberais desses pensadores ainda são discutidas, ainda são contempladas pelo pensamento liberal contemporâneo. Acione o áudio, professor, por gentileza. Eu acho que uma primeira coisa importante a ser dita é que o Locke não era um pensador liberal, né? A palavra liberalismo, ela é uma palavra do século XIX. Essa palavra, antes do século XIX, não existia a palavra liberalismo, já existia a palavra liberal, mas ela tinha um outro significado, né? Antes do século XIX, a palavra liberal geralmente se referia ou a um tipo de educação, que é uma educação liberal, para quem aprendia as artes liberais, né, numa universidade, ou a uma ideia de generosidade, você tem sentimentos liberais, você é uma pessoa generosa. Isso é uma coisa importante, né, para a gente pensar, para lembrar que esses autores, Locke, Adam Smith, não se enxergavam dessa maneira, são projeções nossas sobre eles. Então acontece que o Locke é um nome depois importante para a tradição liberal. A tradição liberal se apropria do Locke, né? Então tem essa diferença. Não é exatamente que o Locke era um liberal, isso não existia na época dele, né? O Locke é um homem do século XVII,
que está escrevendo num contexto muito específico, né? O Locke, ele passou por Oxford, ele tem uma trajetória ligada a Oxford, estudou medicina por um tempo, mas o Locke fica mais conhecido no final da sua vida, que é também no final do século XVII, quando ele escreve alguns textos sobre teoria do conhecimento, né? Então, Locke tem textos famosíssimos sobre como a gente conhece, como funciona a nossa mente, né? E a gente lembra sempre, as pessoas estudam na escola, aquela frase do Locke, né? Que ele fala sobre a nossa mente ser inicialmente uma tábua rasa, né? Uma folha em branco que a gente vai preenchendo. E além de escrever sobre teoria do conhecimento, Locke escreve também sobre política, né? E, na verdade, ele não assumiu seus textos sobre política em vida, né? A gente só sabe que os textos do Locke sobre política são do Locke porque ele assumiu esses textos no testamento, né? Porque era complicado para ele assumir esses textos lá no século XVII. Então, era um pensador subversivo, o Locke, que escreve contra a coroa inglesa naquele momento, né? Contra a dinastia Stuart, que governava a Inglaterra, e defendendo um modelo de governo que contemplasse as liberdades, um tipo de governo que garantisse a segurança da população, com todos os limites ali do século XVII. E depois essas ideias do Locke serão apropriadas, sobretudo no século XIX, por pensadores liberais, como o caso do Stuart Mill, que aí sim já está vivendo, ali em meados do século XIX, em um momento em que já existe a palavra liberal, já existe a ideia de liberalismo, é o momento pós-Revolução Francesa e Era das Revoluções como um todo, né? Então ali já existe uma outra tradição, existe uma diferença entre os dois, né? O Locke, dentro de uma tradição iusnaturalista, né, ligada à ideia de que os seres humanos têm direitos naturais, e o Stuart Mill já numa tradição mais utilitarista, né? A gente pode discutir um pouco, explicar um pouquinho essas questões ao longo do programa, né, se vocês quiserem. Sim. Agora, professor, uma das premissas básicas do pensamento do John Locke, que posteriormente vai receber a nomenclatura de liberalismo, né, era a intervenção mínima do Estado na vida das pessoas, na busca das pessoas pela felicidade. Se a gente trouxer esse pensamento, essa premissa básica do John Locke para a contemporaneidade, nesse contexto de crise pandêmica, essa premissa do Estado mínimo vai parecer equivocada, absurda, na medida em que temos uma presença forte, notória do Estado, uma intervenção forte do Estado nesse momento? Então, Otávio, é muito importante a sua pergunta para a gente começar diferenciando os termos, né? Eu não acho que a gente possa atribuir a Locke uma ideia de Estado fraco, porque, na verdade, Otávio, por isso que é muito importante a sua pergunta. Eu acho que essa nomenclatura, Estado fraco, Estado forte, é uma nomenclatura que não nos ajuda a entender a realidade. Eu acho que ela é uma maneira de pensar as coisas que cria equívocos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, professor Daniel, eu quero um Estado forte no sentido de promover vacinação, no sentido de promover campanhas para o nosso bem-estar no que diz respeito à Covid. Isso é um exemplo, eu quero um Estado forte nesse aspecto. Mas, evidentemente, eu quero um Estado fraco em outro aspecto. Eu não quero um Estado ditando como devo me vestir, eu não quero um Estado ditando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com o meu corpo, né? Então, assim, Estado forte ou Estado fraco, acho que são expressões genéricas que criam problemas, né? E no caso do Locke, isso é bem colocado. Porque para o Locke quer um Estado forte ou um Estado fraco? Depende, né? Depende. O Locke acredita que a função do Estado, né, na função do governo, não há ali no Locke distinção ainda entre governo e Estado, né? Essa distinção é do século XIX. Mas a função do governo civil, que é o termo que ele usa, é garantir os nossos direitos naturais, né? No caso de Locke, garantir a vida, garantir a liberdade e garantir a propriedade. E nesse aspecto, ele quer, vamos dizer assim, um Estado forte. Ele quer um Estado que seja efetivo, né, no sentido de garantir esses direitos. Mas, ora, em outros aspectos, no sentido de violar, de tomar a sua propriedade, evidentemente o Locke não quer um Estado forte. Então, eu acho importante a gente fazer essa distinção e tentar entender que essa noção de Estado forte e Estado fraco é uma noção que pode nos levar a equívocos, né? Porque ela é muito simplificadora, justamente para a gente entender que talvez nesse momento a gente precise de um Estado atuante em alguns aspectos, né? Por exemplo, em garantir uma campanha mais efetiva de vacinação,
né? Por exemplo, em fazer uma campanha efetiva da gente fazer uma boa prevenção, por exemplo, maneiras de evitarmos uma maior difusão da doença. A gente quer um Estado mais atuante nesse sentido, mas a gente não quer, evidentemente, um Estado mais atuante em outros sentidos, né? Então, em vez de falar Estado forte, Estado fraco, a gente pode pensar numa ideia de uma intervenção eficiente do Estado, né? Quer dizer, que haja uma intervenção em aspectos em que essa eficiência seja criada, essa eficiência seja estabelecida. É claro que aí começa o debate de quando é eficiente, quando não é eficiente, se é que é eficiente em algum momento. É claro que os anarquistas vão dizer que nunca é eficiente, que sempre é deseficiente, enfim. Mas eu acho que as ideias do Locke são importantes, claro, para toda a história do pensamento humano. Foi um pensador fundamental na luta contra a tirania, né? Então, sempre que estivermos descontentes com alguma tirania, descontentes com algum despotismo, descontentes com o poder arbitrário de alguém, eu acho que o Locke pode ser uma fonte importante para a gente pensar, né, a própria ideia de direitos, né? A gente fala, o Thomas Marshall, né, o sociólogo, ele fala em 3 gerações de direitos humanos, né? Que a ideia de direitos humanos tem 3 gerações, alguns já falam 4, né? A primeira geração seria a geração do Locke, dos direitos humanos, que na verdade ele usa a expressão direitos naturais, né? Direitos humanos também é uma expressão posterior. Mas, enfim, que seria o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a sermos todos iguais perante a lei, né? Então eu acho, respondendo a sua pergunta objetivamente, que sim, o pensamento do Locke é importante para a atualidade. Sempre que existir alguém, né, um político, alguém muito poderoso, querendo proteger os filhos, querendo proteger os amigos, quer dizer, querendo nos fazer desiguais perante a lei, enquanto ainda existir gente fazendo isso, enquanto ainda existir gente criando desigualdades entre nós diante da lei, diante da justiça, sempre o Locke será uma fonte importante, sempre o Locke será um radicalismo que vale a pena lembrar, retomar, né? Professor, a gente pode enumerar alguns elementos caros, né, no sentido de importantes ao John Locke e depois a todo o pensamento liberal. A tolerância religiosa, a pluralidade de ideias, a liberdade de expressão. Se a gente tenta inserir esses elementos na história do Brasil, no âmbito político, no âmbito social, a gente vai chegar à conclusão de que o Brasil nunca contemplou muito bem esses princípios liberais? Com certeza, com certeza. A gente pode lembrar da frase do grande Sérgio Buarque de Holanda, né, um dos nossos maiores historiadores, quando ele dizia que a democracia no Brasil é mal entendido, né? Se a gente pensar na história do Brasil, a gente vai pensar que a gente foi colônia lá desde o século XVI até o comecinho do século XIX, depois passamos a ser o Império, né, o Império Brasileiro, o Império que conviveu na maior parte do tempo com a escravidão. Né, a escravidão foi abolida há muito pouco tempo atrás, né, 1888. Após a abolida a escravidão, após o fim do Império, no ano seguinte, 1889, a gente tem o período da Primeira República, né, que é um período que nós sabemos que não era exatamente democrático. Aí temos o governo Vargas. Enfim, na história do Brasil, a democracia e a liberdade de expressão propriamente dita é uma coisa muito nova, tem a minha idade. Né? Então, a democracia, quer dizer, os analfabetos só puderam votar para presidente no final dos anos 80. É muito pouco tempo. São 3 décadas, praticamente, que a gente tem algum tipo de democracia, que a gente tem uma Constituição que, no papel, né, garante várias das nossas liberdades. Então, é muito importante que as pessoas mais jovens tenham isso em mente, para que elas entendam que a gente ainda está num lento processo de amadurecimento do regime democrático, de amadurecimento das ideias de liberdade. Lembremos que o Locke, né, já que a gente está falando desses filósofos, o livro dele foi queimado em Oxford. Né? Inclusive, foi a última queima de livros da história de Oxford, foi a queima dos livros do Locke. Né? E o Locke, né, ele escreve a famosíssima Carta sobre a Tolerância, que é um monumento em defesa da liberdade de expressão. Né? Porque, veja, o Locke viveu na sua juventude. No período anterior, era um período de grandes guerras de religião na Europa. Né? Era um período que se matava muito em nome da fé. Você teve a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, né, de 1618 a 1648, uma devastação, uma porcentagem altíssima da população da região que hoje a gente chama de Alemanha,
devastada. No caso da Inglaterra, as chamadas as guerras civis, chamadas de as revoluções inglesas. Então, o Locke, vendo esse processo, como muitos outros estavam vendo também, ele vai dizer, ó, a solução para a gente parar de se matar em nome da religião é a gente pensar a religião como um assunto individual, né? Cada um tem a religião que quiser, desde que você não a use como pretexto para matar o outro, fazer mal para o outro ou violar a liberdade do outro. E essa ideia do Locke, da Carta da Tolerância, será, sim, retomada pelo Stuart Mill. O Stuart Mill vai chamar isso de harm, o princípio do dano, o harm to others. Né? O que é o princípio do dano? É justamente isso, é a ideia do Stuart Mill, que nós temos ao nosso redor uma self-regarding area, né? Uma área que só diz respeito a nós mesmos, e dentro dessa área que nós temos todos ao redor de nós, somos livres para fazermos o que a gente bem entender, o que a gente quiser com a gente, com o nosso corpo, com o que a gente quiser, desde que com isso não causemos danos aos outros. Tá? É um pouco a ideia do Locke. Então, para o Locke, pensar as liberdades individualmente, entre elas a liberdade de expressão, a liberdade de religião, é a melhor maneira de evitarmos guerras civis, é a melhor maneira de evitarmos um grande caos, né? Um caos em massa. Tá? Porque a gente começa a entender que a religião é um assunto de foro privado, que a religião é um assunto individual. É interessante saber que antes do Locke já havia uma longa discussão sobre o direito natural. A diferença é que Locke, não apenas o Locke, mas ele é o grande nome nesse processo, Locke passa a pensar os direitos não como direitos coletivos, mas como direitos individuais. Uma das originalidades dele, e de outros ali da época dele, é começar a pensar os direitos individualmente. É começar a pensar a sociedade como composta por indivíduos. Né? É por isso que, assim, eu falei que o Locke não era liberal, mas, evidentemente, ele é importante para a tradição liberal. Né? Ele será uma inspiração para a tradição liberal nesse sentido, e no sentido de que ninguém pode violar os nossos direitos. Né? Se algum governo viola os nossos direitos, nós temos sempre, diz o Locke, o direito de resistência. É claro que o Locke é um homem do século XVII. Né? Então, quando o Locke fala em direitos naturais, quando o Locke fala em direito de derrubar os governos, o Locke está pensando em homens, brancos. Depois, no caso do Stuart Mill, a gente já vai ter uma ampliação, ele vai usar essa mesma ideia, mas ele a ampliará. Né? O Stuart Mill já será um defensor do direito do voto feminino. Né? Ele vai atuar junto a Harriet Mill, né? Que será uma grande inspiração, tem toda uma história dos dois. Então, no caso do Stuart Mill, já há uma ampliação, né, desse processo, dessa demanda. Vamos chegar também no Stuart Mill, mas você me deu um gancho importante, a questão dos direitos naturais. O Locke era um empirista. Ele acreditava que o conhecimento era adquirido através das experiências. E ele rejeitava veementemente a ideia do inatismo. Ele se colocou como um opositor ferrenho à escola racionalista que era capitaneada pelo René Descartes. No entanto, no âmbito político, ele advogava em favor dos direitos naturais, portanto, direitos de base inatista, né? Direitos de quando a pessoa nasce, já estão assegurados. Explica um pouco essa aparente contradição entre alguém que defende um conhecimento adquirido a partir da experiência, mas no âmbito político defende direitos inatos. Eu acho que tem várias coisas a serem ditas sobre isso, né? É muito boa. Essa pergunta é uma pergunta que os alunos na universidade sempre fazem, é uma pergunta que eu já respondi muitas e muàs vezes, né? E aí existem dois caminhos para a gente respondê-la. Né? O primeiro é a gente lembrar que não necessariamente precisa. A gente às vezes projeta nos pensadores, na história do pensamento, uma coisa que nem mesmo a gente tem. Né? A gente acha que os pensadores, na história da filosofia, na história das ideias, eles têm uma grande coerência única. Né? A gente sabe que nós aqui, a gente muda de ideia toda hora. Né? E o que dirá se nós nos compararmos, eu agora, eu na infância, eu daqui a 20 anos, a gente direto muda de ideia. E a gente direto apresenta incoerências, é uma coisa humana, as imperfeições, as incoerências. É curioso que quando a gente vai estudar um pensador, é comum a gente exigir deste pensador que ele tenha uma ideia única, que todos os textos deles sejam manifestações de uma ideia única, coerente e sempre igual a si mesma. Né? Então lembremos que o Locke não publica o texto dele sobre política com sua autoria, né? Ele é só reconhecido depois da morte do Locke, e lembremos também que são textos
com propósitos muito distintos, né? Um texto, que é o texto sobre o ensaio sobre o conhecimento, ele está procurando entender questões de epistemologia, de como funciona o nosso conhecimento. No outro, ele está querendo fazer uma intervenção política, né? O texto do Locke, o segundo tratado sobre o governo civil, ele tem um propósito bem específico, que é refutar, não o Hobbes, como às vezes as pessoas pensam, porque o Hobbes não era um pensador muito lido e muito influente nesse sentido, do rei naquele momento, mas o objetivo do Locke era refutar um pensador chamado Robert Filmer, que dizia que o poder dos reis é um poder patriarcal, que vem dos pais, né? O Locke está tentando refutar essa visão, de que o poder dos reis é um poder tipo o poder do pai, assim como o poder do pai é um poder natural, o poder do rei seria um poder natural também. O Locke está tentando supor essa visão, dizendo que o poder do rei não vem nem de Deus, muito menos de uma estrutura patriarcal, que o poder dos reis vem, na verdade, das pessoas, né? Enfim, aí tem a questão do trust, né, que ele usa, mas só para também não deixar sem responder a sua pergunta. Então, embora não necessariamente a gente precise buscar uma grande coerência em todos os pensadores, aliás, o próprio Locke, dentro do texto dele sobre política, há uma incoerência. Ora, o Locke usa a ideia de propriedade no sentido que a gente usa hoje, de propriedade das coisas. Ora, o Locke usa a ideia de propriedade como propriedade do meu corpo, propriedade da minha mente, propriedade da minha vida, no sentido mais amplo de propriedade. Mas, para responder a sua pergunta, mesmo se a gente fosse supor que há uma coerência, a ideia de direitos naturais e o inatismo não são excludentes, porque os direitos naturais, Otávio, do Locke, não são uma ideia, são um fato da natureza. Entende? Por isso que não são contraditórias as suas ideias. Veja, eu, pela minha investigação empírica, posso descobrir, né, como foi feito lá na época do Locke, a lei da gravidade, né, como o Newton havia descoberto lá no século XVII. Então, a lei da gravidade não é uma ideia, é um dado da natureza, que eu dou esse nome para ele, mas é algo que está na natureza. O mesmo seria o direito natural. O direito natural, no Locke, não é uma ideia, é algo que faz parte da natureza das coisas. E algo que eu descubro por meio da investigação empírica também, né? Que existe um Deus, o Locke, evidentemente, é um protestante, mas e que, juntamente a isso, as pessoas têm direitos que são inatos. Né? E o direito à vida, para o Locke, é um direito inato. Ora, a gente nasce, aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é continuar nascido, vamos dizer assim. A gente vai comer, a gente vai trabalhar. Então, essas coisas para o Locke fazem parte da natureza. Não são coisas que são ideias, são coisas que a gente descobre por meio da investigação. Né? Como, por exemplo, a passagem mais influente do Locke, no segundo tratado sobre o governo, é quando ele fala que na natureza as coisas não têm valor intrínseco, mas que a gente trabalha sobre a natureza e assim a gente cria valor sobre as coisas, né? E aí é a passagem mais influente do Locke na história da economia política, né? Do pensamento econômico e tal. A questão da propriedade privada, que era uma defesa do John Locke. No fundo, era uma defesa à propriedade privada burguesa e, portanto, as críticas do Rousseau e, posteriormente, do John Locke, no sentido dessa defesa da propriedade privada suscitar uma desigualdade no campo social, fazem sentido, são plausíveis? Bom, a gente tem que pensar um pouco, né? Eu falo isso para meus alunos da universidade, eu sou contra a ideia de interpretar o Locke como um pensador burguês, e sou contra no sentido de isso não funciona de um ponto de vista aí de uma interpretação histórica, se você quiser entender o Locke em seus próprios termos. É claro, burgueses depois, comerciantes, vão se apropriar das ideias do Locke, isso sim, legal, mas assim, uma grande prova de que ele não é um pensador burguês é que no final da vida dele, após a Revolução Gloriosa, o rei Guilherme, o rei da Inglaterra, recebe uma proposta de colocar as finanças da Inglaterra nas mãos dos bancos, né? Mas o Locke se opõe a isso. As finanças da Inglaterra serem controladas por um conglomerado de burgueses, vamos dizer assim, embora essa palavra não seja usada naquele contexto dessa maneira. Eu acho que é uma coisa muito mais complexa do que ficar taxando dessa maneira. É fato, né, que isso é uma crítica que as pessoas fazem ao Locke, que o Locke ele foi protegido do Shaftesbury, né? O Locke foi protegido de um grande nobre, que também era um grande filósofo, que era o Lord Shaftesbury. Inclusive, o Locke fez uma cirurgia no estômago, ou no intestino, não lembro, do Shaftesbury, salvou a vida do Shaftesbury. Parece que essa cirurgia do Locke foi uma coisa super
é importante, avançada do ponto de vista da medicina, inovadora. Então ele era alguém inovador em vários campos, né? Mas o que é a ideia de propriedade do Locke? A ideia do Locke de propriedade é a ideia de que não há propriedade na natureza. Propriedade é uma coisa que existe na interação do homem com a natureza. Né? O Locke usa no original inglês a expressão labor mixing. A gente trabalha sobre a natureza, o nosso trabalho cria valor e a partir desse valor surge a propriedade. Né? Então é assim que surge a propriedade, não é assim que ela se mantém. As pessoas também às vezes não fazem essa distinção. Uma vez que surge a propriedade, ela se torna um direito natural, que é uma extensão do meu corpo. Né? Meu corpo é minha propriedade. Né? Meu corpo é meu. As coisas que eu faço com o meu corpo são minhas. E quando eu trabalho sobre a natureza, aquela coisa é imputado um valor sobre ela. Agora, você sabe que quando o Thomas Paine, que é alguém também associado à tradição liberal, for criticar o Locke, ele vai dizer que o Locke não fez uma separação. Então, o Thomas Paine vai dizer, Locke, o produto do seu trabalho é sua propriedade. Sim. Paine, né, concorda com isso. É seu direito. Sim. Mas aquela natureza sobre a qual você trabalhou, ela continua em alguma instância, ela continua sendo não sua propriedade. Então há uma separação ali, e é a partir dessa separação que o Paine vai falar numa taxação universal, numa distribuição de renda, né? Como existe algumas coisas hoje, mas o Paine vai além, ele vai defender uma renda básica universal. Mas depois a gente fala do Thomas Paine outro dia, né? A questão aqui para o Locke, a gente trabalha sobre a terra vira nossa propriedade, e aí há excedentes. Né? Da propriedade é o trabalho. Mas, com o passar do tempo, com o surgimento do dinheiro, das trocas, a propriedade privada continua existindo como um direito, mas ela se desvincula do trabalho. Tá? Isso é uma sutileza. Eu vejo quando as pessoas ensinam Locke no ensino médio, tal, elas perdem isso. Existe não um, mas dois estados de natureza no Locke. Professor, passando do Locke para o Stuart Mill, que foi muito influenciado pelo John Locke, o Stuart Mill era um defensor ferrenho da liberdade individual. Inclusive tem uma frase famosa dele que eu queria ler aqui, que é a seguinte: sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. A liberdade para por aí, a liberdade individual, na medida em que estamos sempre à mercê das regras sociais, dos dogmas da igreja, da tirania da maioria, como diria o Alex de Tocqueville, né? Ou seja, a ideia de liberdade individual é uma grande utopia dentro de uma sociedade democrática como a nossa? O Tocqueville é muito bem lembrado, né? Lembrando que o Stuart Mill e o Tocqueville, eles eram próximos, né? Eles trocaram cartas, tem até aqui o livro, que é uma compilação das cartas entre os dois. E sobretudo, né, é mais o Stuart Mill influenciado pelo Tocqueville do que o inverso, mas eles trocavam muito também. E, de fato, né, eu acho que você tocou num problema muito importante, Otávio, que é, assim, os perigos da liberdade individual numa sociedade democrática. É importante que a gente, e o liberalismo traz isso é uma coisa muito bonita do pensamento liberal, é importante que a gente entenda que a história humana, e sobretudo a história humana a partir do capitalismo, né, com o capitalismo o tempo se acelera, né, as coisas ficam mais rápidas, as transformações se aceleram, como todos os pensadores falam desde o século XIX, não foi o Bauman o primeiro a dizer isso. Já no século XIX já se falava essas coisas, mas enfim, é importante que a gente entenda que a nossa sociedade não é e nunca será estática. É importante que a gente lembre uma outra frase clássica do pensamento liberal, que é: o preço da liberdade é o preço da eterna vigilância.
Tá? E a gente pode colocar isso também para a democracia. O preço da democracia é a própria abertura que faz parte da democracia. Então, um regime democrático liberal, essas coisas nem sempre estiveram juntas na história, né? Mas hoje se fala nas duas coisas juntas. Então, um regime liberal democrático é um regime que sempre vai ter latências ditatoriais, tirânicas, das mais diversas vertentes. Né? Não existe uma maneira que as pessoas às vezes têm essa utopia, isso é uma utopia, de querer parar a história, de querer criar um sistema político perfeito, onde haja uma constituição que garanta as liberdades individuais, que estabeleça o que não pode, e aí acabou. Tá? Eu espero que isso nunca aconteça. Regime liberal. Então, para responder a sua pergunta, para não parecer que eu estou fugindo, sim, enquanto tivermos liberdade, o preço da liberdade será a vigilância. Enquanto houver democracia, existirão ameaças à democracia. Se nós acreditamos nessas duas coisas, liberdade e democracia, como acredito que seja o nosso caso aqui, se defendemos a liberdade e a democracia, a gente vai sempre ter que estar defendendo-a, justificando-a, né? Não adianta. E a saída autoritária será sempre uma tentação, sempre será uma tentação, e sempre será uma tentação ruim, porque sempre nos levará a um lugar pior, né? E aí vem aquilo que o Stuart Mill fala sobre a liberdade de expressão, que eu acho lindo. Ele fala, a liberdade de expressão, diz o Stuart Mill, ela é horrível. Professor, eu tô querendo falar uma coisa muito parecida. Por que a liberdade de expressão ela é horrível? Porque ela nos obriga a ouvir coisas que a gente não queria ouvir. Ela nos obriga a dar espaço para que pessoas falem coisas completamente absurdas, mas a liberdade de expressão, por pior que ela seja, é muito melhor do que a não liberdade de expressão. É aí que eu quero chegar, professor. A gente já está se encaminhando mais ou menos para o fim do nosso programa, mas eu tenho duas perguntas ainda para fazer para você e pedindo gentilmente para você resumir um pouco mais. Essa questão da liberdade. Você passou pela questão do princípio do dano, que é muito interessante realmente. A liberdade é um bem maravilhoso, mas ela deve ser limitada quando a gente pensa em fazer mal ao outro, por exemplo. Você não pode utilizar a liberdade para fazer mal ao outro. E eu estava refletindo sobre isso e fazendo uma associação, inclusive, com um livro maravilhoso do Anthony Burgess, que é o Laranja Mecânica, e que depois se transformou num filme do Kubrick, maravilhoso também. E me veio o seguinte questionamento, e não parece fácil de responder se a gente analisa as das de fazer o mal ou a supressão da liberdade? É claro que assim, todo regime democrático, liberal, exige um certo nível de coerção, né? É preciso que haja uma polícia, é preciso que haja uma lei. Então, é o que você falou, nenhum direito é absoluto. Nenhum direito significa direito de fazer todas as coisas que você quiser, né? Eu não posso, na minha propriedade, tenho minha propriedade, meu direito, mas eu não posso usar ela para fazer uma bomba atômica e matar todo mundo, né? Sei lá, só para usar um exemplo absurdo, só para dizer que nenhum direito ele é absurdo. Então, é por isso que o princípio do dano é muito importante. É por isso que é importante que a gente entenda o seguinte: quando eu estou deixando de fazer uma coisa para proteger o outro, né? Então, por exemplo, eu tô com muita raiva de uma pessoa e eu tenho vontade de agredi-la. Só para usar um exemplo meio feio, mas só para vocês entenderem. E eu tô com vontade de agredi-la. Eu deixo de fazer isso, né? Porque eu não posso, porque eu tenho que respeitar a liberdade do outro. Agora, quando eu faço isso, quando eu respeito a liberdade dele, quando eu obedeço uma lei que diz que eu não posso agredi-lo, eu estou também protegendo a mim mesmo. Porque eu estou também endossando uma lei que também me protege da agressão dos outros. Então, por isso que o Locke diz, e o Stuart Mill vai endossar, onde não há lei, não há liberdade. Porque, assim, a gente acha que isso é um limite à nossa liberdade, a lei, mas, na verdade, a lei, ela amplifica a nossa liberdade. Parece um paradoxo, né? Mas é um pouco um paradoxo. Por meio dessa aparente limitação da minha liberdade, eu estou amplificando-a. Porque deixando de fazer algumas coisas que prejudicam o próximo, eu estou protegendo a mim também. Né? E aí, não sei se eu já passei do tempo, mas aí tem os argumentos mais específicos do Stuart Mill na defesa da liberdade de expressão. Ele fala, a liberdade de expressão é importante que as pessoas tenham liberdade de falar coisas bestas,
pois quando elas falam uma coisa besta, elas nos compelem, né, nos incentivam a contra-argumentar, e ao contra-argumentar, a gente se lembra do porquê a gente acredita no que a gente acredita. Porque se ninguém me criticar, se ninguém apresentar opiniões diferentes, as minhas opiniões passam a funcionar como dogmas, né? Elas passam a funcionar como coisas inquestionáveis. Uma das funções da liberdade de expressão é evitar o dogmatismo, é obrigar as pessoas a explicarem, a justificarem do porquê que elas acreditam naquilo que elas acreditam. E uma das causas da liberdade de expressão é o fato do ser humano ser falível. Todo ser humano é falível. A falibilidade é um fato da existência humana, né? Então é importante que haja liberdade de expressão para que a gente encontre também os nossos erros ou as tem a verdade absoluta, pura, não é algo que diz respeito aos seres humanos, né? Só uma última questão, professor. O papo realmente tá ótimo, o conteúdo que você está apresentando é riquíssimo. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo pelo canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta e pela TV Potiguar Notícias está adorando. Um dos pontos altos do pensamento do Stuart Mill, sem dúvida alguma, é a ética utilitarista que ele absorveu do Jeremy Bentham, tá? Que vai dizer que uma ação só é moralmente aceitável se ela proporcionar o bem-estar ao outro ou ao coletivo. No entanto, essa ética utilitarista, se ela sair, vamos supor que ela saia do campo teórico e seja aplicável realmente na sociedade, ela não pode se tornar perigosa na medida em que poderíamos basear todas as nossas ações, por exemplo, em mentiras, imaginando que essa mentira estaria proporcionando uma consequência positiva ao próximo ou ao coletivo? Eu concordo, eu não sou alguém que endossa o utilitarismo. Eu acho que o utilitarismo, do ponto de vista da história do pensamento, foi uma ideia importante, é uma ideia que a gente tem que conhecer, estudar, discutir, como todas as grandes ideias da história. Mas eu concordo com você, e muitos liberais após o Stuart Mill, o Jeremy Bentham, tem o pai também do Stuart Mill, o James Mill, que também é um filósofo muito importante. Então, assim, após esses liberais utilitaristas, uma grande parcela justamente vai se opor ao utilitarismo, se opor a essa ideia do utilitarismo, e um dos argumentos, que eu acho um dos melhores, é apresentado pelo próprio Hayek, né, um liberal da escola austríaca depois, quando Hayek, a partir do Weber, vai falar nos paradoxos das consequências, quer dizer, a gente não tem controle sobre as consequências ulteriores, as consequências últimas das nossas ações, né? Porque o utilitarismo, ele parte do pressuposto de que a gente tem um certo controle. Talvez o utilitarismo funcione em algumas situações, né? Em algumas pequenas situações nas quais a gente tem um controle muito grande, mas como um sistema ético total, é muito complicado você falar, né? O utilitarismo é baseado na ideia de que é bom aquilo que proporciona felicidade ao maior número possível de pessoas. Já tem um problema do que é essa felicidade, né? A felicidade para eles será algo muito calculado, ter mais prazer do que dor. Então, são ações boas as que causam mais prazer do que dor no maior número possível de pessoas, tá? Então, é uma ética interessante no sentido dela ser realista, dela mostrar para a gente que o bem absoluto não existe e de que a gente tem que fazer escolhas. Isso é interessante, né, do utilitarismo. Não existe um bem absoluto, não existe um bem perfeito, a gente tem que fazer escolhas, e essas escolhas geralmente são o menos pior, né? Então eles nos colocam diante disso. Mas, em contrapartida, parece que no utilitarismo a gente tem algum controle sobre as consequências. Mas a gente não controla, às vezes a gente sabe muito bem, as consequências das nossas ações, das nossas falas, dos nossos textos, são diferentes, são até o oposto do que a gente pretendia, do que era a nossa intenção. Rapidamente, um minuto, uma última questão. O Stuart Mill dizia que o bem maior seria a evolução moral e intelectual da sociedade e que elas estão em estágios diferentes no que concerne a essa evolução moral, essa evolução intelectual. E que, portanto, para cada uma dessas sociedades, as soluções seriam diferentes. Essa é uma pergunta fácil. Avaliando a nossa instabilidade política, social, em um minuto, me dê algumas soluções. Não, porque assim, sabe que os liberais pós-Stuart Mill,
Essa é uma das críticas que eles vão fazer a Stuart Mill, que eu concordo. Eles criticam essa noção de estágios da humanidade, né? Que é uma noção que se propõe a ser uma noção holística, né? Toda a sociedade está num estágio. Tá? Isso é uma coisa que os liberais pós-Stuart Mill e que a maioria dos historiadores, na verdade, rejeitam. Mas é muito bonita a frase do Stuart Mill, quando ele diz, né? É melhor ser uma criatura humana insatisfeita do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates infeliz do que um idiota feliz. Então, eu acho que para responder em uma palavra a sua pergunta, essa frase do Stuart Mill, maravilhosa, ela nos aponta para uma direção que era algo que Stuart Mill defendeu por a vida. Que é abertura para o diálogo e, sobretudo, e acima de tudo, uma posição não dogmática sobre a vida, uma abertura sobre as possibilidades da liberdade, as possibilidades da existência. Como eu falei, verdade absoluta não é algo que diz respeito aos seres humanos. Nós, aqui no mundo abaixo da Lua, no mundo sublunar, estamos restritos a só verdades parciais, só verdades provisórias e temporárias. Então vamos nos contentar com isso, tá? E abrir uma postura de liberdade em relação aos outros, em relação à vida e em relação a si próprio, né? Professor Daniel Gomes de Carvalho, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, um conteúdo realmente enriquecedor que você apresentou. Espero que você tenha gostado e venha outras vezes ao nosso canal para apresentar outros temas que são tão importantes. Não, eu agradeço muito, foi um prazer, né? Passou super rápido, inclusive, aqui para mim, essa conversa. E espero que outras vezes, então, a gente continue, bata outros papos. É isso aí. Ok, nós aqui agradecemos, muito obrigado. Antes de encerrar o programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, eu queria só... para pessoas que precisam fazer dieta, tem restrições alimentares, só passar o telefone aqui do Bocata, 99402-6193, seguem lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Passando aí agora para o nosso próximo parceiro comercial, é o Jocauto, do meu amigo Fernando, aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim. Os serviços do Jocauto, câmbio automático, CVT, peças e serviços, telefone da Jocauto, vamos passar aqui também, é o 3272-5829, grande abraço aí para o Fernando da Jocauto. Passando agora para Quipão Prêmio, da minha amiga auxiliadora, 3217-7814, na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Segue aí também o Quipão Premium. Agora o próximo, Humilde Tião, Bar e Restaurante, Avenida das Alagoas, Neópolis, Natal, Rua Juiz de Fora. Seguem lá também o Humilde Tião, Bar e Restaurante, abraço para ele. E por último, Laricão Roots, na rua Quintino Bocaiúva 35, Cidade Alta, Centro, 98887-6312, telefone e WhatsApp do Laricão Roots. Seguem eles lá no Instagram e no Facebook. É isso aí. Depois desse papo maravilhoso com o professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de História e Filosofia da Universidade de Brasília, encerramos o programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Amanhã, excepcionalmente na quinta, estaremos de volta com mais um tema muito interessante. Eu espero vocês lá.